Olá, povo de Deus, paz e graça a todos vocês. Pastor Daniel falando com vocês aqui. E, queridos, mais uma vez, nós vamos aqui nesse tempo de polarização. Nós vamos falar sobre um tema que ele desescreve muita gente de canal, quem tem coragem de fazer isso. Eu espero em Deus que você seja um pouco mais do que fígado, que você pense, pondere o que eu vou falar aqui. Eu tenho bases para dizer o que eu vou dizer sobre essa nova seita. Quais livros eu li para me libertar dessa seita? E impressionante que eu li livros anticomunistas, porque se tem um cara anticomunista sou eu, porque o comunismo não é uma questão, uma visão política. O comunismo, ele é uma visão religiosa. O comunismo é uma seita, e uma seita anti-Deus, uma seita anticristã, uma seita que quer tomar o lugar de Cristo na humanidade. É o Estado sendo Deus mesmo ali, o comunismo, tá? E flertar com o comunismo é flertar com o próprio diabo. Um pastor comunista é um agente de Satanás, um pastor de esquerda é um agente do diabo, isso eu não tenho dúvida, tá? O crente de esquerda, até que eu não tenho essa visão dele, pode ser uma pessoa manipulada ali, mas o pastor que defende isso, ele é um agente de Satanás. Isso eu não tenho a menor dúvida disso, não tenho mesmo a menor dúvida sobre esse assunto, porque se o cara entendeu o que é comunismo, ele vai entender que aquilo é uma seita anticristã e ponto final. Ele não vai ter nenhuma outra visão sobre esse assunto, tá? Mas, como tem louco para tudo, né? A gente vê muita gente se influenciando por esse meio. Entretanto, todavia, irmãos, com a ascensão desde o tempo da Lava Jato, houve uma ascensão de uma direita desorganizada e ela veio ali no submundo ali, porque eu não posso nem dizer que aquilo era a igreja que criou aquilo, porque não foi a igreja foi usada. A Igreja Evangélica do Brasil está sendo usada para esses fins, porque é uma igreja sem Cristo, uma igreja sem referência, uma igreja sem as Escrituras, então ela é uma presa muito fácil para qualquer lobo chegar dentro dela e fazer o que tem que fazer. Eu já fui dessa seita, tá? Da seita do bolsonarismo, porque é uma seita e eu vou te provar. Eu sou um apologeta. Meu canal é de apologética, esse canal aqui eu queria também pensar. Canal A Voz do Cristianismo também a mesma coisa, é um canal de apologética. Então, eu acho que eu tenho alguma coisa para falar sobre isso aqui. Não só de uma ideia de conhecer a teoria, mas conhecer mesmo a prática ali. Eu vivi dentro disso. Eu me vesti de verde e amarelo. Eu fui às ruas. Eu fui em manifestação. Eu lembro quando teve o Nicolas Ferreira aqui na cidade, eu votei no Nicolas, tá? Eu lembro quando ele esteve aqui na cidade, foi um frenesi danado, pessoal. Teve ele e o Eduardo Bolsonaro aqui, na nossa cidade, foi uma coisa assim, um mega evento, e ficou o troço, mas foi tomado. Tem aqui no YouTube, eu vou tentar deixar aqui no encarte para você ver. Aqui a gente, na manifestação com eles aqui. Então, eu tive lá, eu sei o que é aquilo, de perto. Mas nunca deixei aquilo entrar dentro da nossa igreja. Sempre houve uma barreira ali. Sempre houve uma questão que eu dizia, aqui dentro não. Aqui dentro não entra. Pregações sobre políticas, não. Porque havia um entendimento dentro de mim, mesmo estando naquela militância, havia um entendimento de que aquilo era um político que estava indo para o inferno. Assim como o Lula também. É um político que está indo para o inferno, o Bolsonaro a mesma coisa. Mas o que me chocou ali, durante a minha estada ali, é que eu vi que a visão não é essa dos bolsonaristas.
E como eu já tive contato com alguns livros, e por falar em livro, fica aí que eu vou falar os livros que me influenciaram a sair disso, tá? Se você quer conhecer o cristianismo verdadeiro, irmãos, eu te aconselho a você adquirir. Nos ajude, nós precisamos comprar uma máquina para a nossa missão infantil. Tá? Nós precisamos muito comprar uma máquina nova para a nossa missão infantil. Nós temos um trabalho de missão. Eu vou fazer assim, eu volto aqui para falar dos livros, me dá 12 minutinhos do seu tempo, que eu vou subir um vídeo aqui para você conhecer um pouquinho do nosso trabalho, tá bom? Conhece aí um pouquinho do nosso trabalho que eu já volto aqui. Olá, queridos e amados irmãos, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós estamos passando aqui para mostrar a vocês, mais uma vez, o nosso trabalho de evangelismo infantil. Estamos trabalhando muito para colocar esses livrinhos nossos aqui, ó, aqui na cidade de Santana dos Montes, agora no Natal, tá bom? É uma cidade, para vocês que não conhecem, uma cidade rural aqui perto de nós. E nós estamos lutando muito, gente, para enviar para lá 500 livrinhos desses aqui, do Salzinho da Terra e Luz do Mundo. Nosso projeto Deixar Vir Minhas Criancinhas, ele continua a todo vapor e nós estamos lutando para colocar uns 500 livros desse lá. Nós fazemos isso com a parceria de algumas pessoas que levam ele para lá. Você está vendo fotos aí da parceria que temos com essas pessoas que levam para lá. É um trabalho muito bonito que nossa amiga Eliane faz lá em Santana dos Montes todo ano, tá? E nós enviamos os livros para lá junto com ela, tá bom, gente? Então, se você puder nos ajudar, o Pix está passando aqui em cima, QR Code também. Tem como você nos ajudar e muito. Nós precisamos de papel, tinta, tudo para o nosso trabalho aqui, tá? Poder prosperar. Então, nós precisamos muito mesmo da ajuda de vocês. Se vocês puderem, por favor, nos ajude. Esses que vocês estão vendo aí, essas fotos passando, são justamente o trabalho que a gente faz. Esse trabalho não é feito anualmente, ele é feito todo dia. Nós entregamos em escola pública aqui, como vocês sabem, mas nós precisamos muito da ajuda de vocês. Sozinho eu não consigo fazer esse trabalho que estamos fazendo. Nós precisamos muito de vocês e aos irmãos que puderem, por favor, nos ajude mesmo, seja com qualquer valor. O Pix está passando aqui em cima, em nome de Fernanda Maria da Silva, que é a minha esposa e uma das coordenadoras desse trabalho. Fiquem com Deus, Deus abençoe todos vocês e me ajudem a continuar nessa jornada. De volta com vocês, queridos. Então, você conheceu o nosso trabalho aí, ó. Então, tem um jeito de você também nos ajudar, é adquirir nossos livros, tá? Guia Seguro para o Céu, Mateus capítulo 5, versículo por versículo. Mateus capítulo 6, versículo por versículo. Guia Seguro para o Céu, volume 1 e 2. Esses livros são fantásticos demais. A Verdadeira Igreja de Cristo, Cristo entre as Igrejas. Um estudo excêntrico sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse livro é fantástico. São 3 sermões, são sermões expositivos que eu preguei na nossa igreja. Tem também a História Secreta do Vaticano, tá? Um pedacinho de um livro aqui, ó. Relatos sombrios envolvendo a Igreja Católica e sua ligação com os nazis, tá? Ali, ó. Tá bom? Então, se você quiser adquirir também, adquire tudo no pacotão. Vai ficar muito barato e ele ainda está em black, tá? E Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, de Débora Nascimento, da minha filha, que é filósofa, então, formada em filosofia. Então você pode adquirir esses livros todos aí e nos ajudar. São baratinhos esse kit aqui, tá barato mesmo. Tá? Pode me ligar aí que você vai se surpreender com o valor dele. Tá bom? Mas, meus irmãos, vamos lá. Nós temos aqui um problema para ser resolvido e que, quando eu estive dentro daquela balburdiação que é o bolsonarismo, eu comecei a ter sérios tipos de problemas lá dentro, porque eu comecei a ver o tamanho da seita sob a qual os crentes estão envolvidos. E há uma similaridade entre o bolsonarismo e o comunismo. Eu nunca entendi muito bem, mas eu queria um argumento, uma coisa que me desse um start
que me colocasse em uma ideia para tentar entender como aquilo se parecia tanto com o comunismo, porque eu li muito o livro negro do comunismo, muitos livros de comunismo. Aqui na outra estante, tem uma estante aqui, fora essa parede que tem aqui, tem uma de madeira aqui que sai em outros vídeos nossos também, que agora eu separei, botei tudo de política lá, a maioria dos livros está lá é política e comentário. Eu sempre li sobre comunismo, li o Torturados por Amor a Cristo, e vi o que o comunismo é capaz de fazer com a igreja. Só que o bolsonarismo e o trumpismo nos Estados Unidos, a direita americana e a direita brasileira, isso está nesses dois polos aqui. Ela tem um espírito que é o mesmo espírito do comunismo, de dominação, e ela tem também, e ela é um ataque à igreja, porque o comunismo ele vem atacando de fora para dentro. Já essa nova direita, esse bolsonarismo, esse trumpismo que se instalou aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ele ataca a igreja de dentro para fora. Veja, Satanás ele deu uma cartada tão de mestre que ele fez com que as pessoas pensem, imaginem que são inimigas quando estão do mesmo lado. E isso é muito complicado. E foi lendo livros, para você ter uma ideia, lendo livros de direita, lendo livros anticomunistas, que eu entendi que o bolsonarismo, ele não é um comunismo, mas ele é o braço do comunismo, que é o nacionalismo. Está dando para entender? O bolsonarismo, ele nunca foi de direita. Ele não é liberal. Não se engane. Paulo Guedes estava lá, mas Paulo Guedes estava fechado, travado de trabalhar, porque Paulo Guedes é um liberal. Paulo Guedes é da escola austríaca. É um liberal, economicamente. Mas ele era um liberal trabalhando para um nacionalista. Se você perguntar ao Paulo Guedes o que ele acha do Bolsa Família, ele vai dizer a você. Porque ele é um liberal. E se ele é convicto com as visões de mundo dele, eu não tenho nada contra isso, o cara ser um liberal econômico. Eu tenho a ideia de que você não pode, de nenhum momento, achar que isso aqui é uma coisa quando na verdade é outra. Um dos livros que mais me chamou a atenção, primeiro, que eu li, foi... Eu leio esse livro muito, porque eu tenho um livro que eu estou escrevendo ele, chamado Sob o Céu da Babilônia, e a minha pesquisa sobre o céu da Babilônia, é dizer que Babel, em Gênesis 11, foi o ideal, foi o embrião de todo partido que quer virar Deus. E todo partido quer ser Deus, porque a ideia de Babel, do humanismo babilônico, ali em Babel, no Gênesis 11, é que o Estado seja Deus. O Estado promove os deuses para você adorar. E Babel nasce ao redor de uma figura populista. De uma lealdade questionável, de uma visão de mundo isolada. Tudo que uma seita é. Então Babel nasce disso. Então todo mundo que vai sentar na cadeira de Babel até então, ele tem que ter essa visão, seja ele de direita e de esquerda. O livro Sob o Céu da Babilônia é basicamente isso. Então eu tive que estudar, tenho que estudar muito sobre comunismo, sobre o nazi, sobre isso tudo. E quando eu peguei esse livro, há uns anos atrás, para ler, do comunismo, do Vladimir Tismaniano, eu comecei a ver na primeira parte dele ali a ideia de que, como o comunismo ele tem um ideário de mundo religioso, de entrar no lugar da religião mesmo, tal, e é ali por isso que a visão de Comte, ela cabe tão bem dentro do comunismo atual,
Você entendeu? O positivismo, tal, e assim por diante, e aí vai. Só que quando chegou na página 100, aí vem o Vladimir Tismaniano falando que quando cai o comunismo, nasce ali já perto dele, quando cai o comunismo e o nazi por ali assim, nasce ali em 1960 por ali assim uma nova forma de comunismo. Que é justamente quando cai o comunismo como ideário, nasce um novo comunismo ali, que é o nacionalismo. O nacionalismo. E esse nacionalismo, rapidamente, ele vai se integrando a outras nações. Se você olhar a Revolução de 1964 no Brasil, ela sai do comunismo. A ideia era não deixar o comunismo se aplicar ao Brasil. Mas quando há intervenção militar, os ideais comunistas são aplicados, porque é o Estado tomando conta do povo. Tem um livro de um cara que eu nem gosto tanto dele assim, sabe? Porque ele é um camarada meio complicado, mas o livro é bom. Se você ainda estiver vendendo, leia esse livro, chama-se Democracia Golpeada à Esquerda e à Direita, de Marco Antônio Villa, aqui do Brasil. Marco Antônio Villa, eu tenho esse livro. O livro, ele conta a história de como ele é um historiador, logicamente, ele conta a história de como, e o livro é bom, tá? O livro é bom. Ele conta a história de como a direita e a esquerda, ninguém queria democracia ali. Todo mundo queria uma ditadura do seu próprio clã. Lembra alguma coisa de vocês hoje? Lembra alguma coisa a vocês? Veja, dito isso, eu tive contato com esse livro, tive contato com esse aqui, e quando chega na página 100, olha bem o que o Vladimir Tismaniano vai dizer aqui. Olha só, eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, nacionalismo, para vocês entenderem, para depois eu vir com a história da seita aqui do Bolsonaro. Olha bem. O nacionalismo passa a ser o modo evidente de fazer e de pensar as coisas. A comunidade organizada desta forma será não apenas conhecida e imaginada, será igualmente sentida em profundidade e expressa. Ao passo que, nos anos de 1960, o nacionalismo parecia, ao menos no Ocidente, um mito esgotado. O fim do comunismo e a nova era do conflito étnico internacional, que seguia a Guerra Fria, fizeram do nacionalismo o principal competidor do liberalismo e da sociedade civil. Veja bem. Vamos lá. O seu poder vem exatamente da habilidade de substituir-se às perdas de certezas e de oferecer explicações imediatas para o fracasso, a confusão e o desencanto. O nacionalismo oferece uma resposta às ansiedades coletivas dolorosas, acalma a angústia e reduz o indivíduo ao menor denominador comum. O simples fato de pertencimento étnico, o seu cerne é sustentado por um mito revitalizador, assim como mostra inumerosos pesquisadores. O mito, assim, é um arquétipo da criação dos mitos humanos, que pode exprimir-se tanto na forma laica como na religiosa, sem derivar de uma fonte particular ou de tradição. A função mais importante é a de oferecer aos grupos que seguem na prática cultural e política novas fontes de significação e de função social. Quando eu peguei isso aqui e continuei lendo, eu olhei ao meu redor e vi que aquilo era o grupo do qual eu estava inserido. O bolsonarismo é isso aqui. O bolsonarismo não tem nada a ver com a direita. Ele tem a ver com um nacionalismo que mais se parece, em síntese, com o comunismo. Se você tirar ou fechar os olhos,
Se você lê o discurso sobre proteção de indústria do Lula e do Bolsonaro, sem ver quem assinou aquilo, você vai ver que tem muita coisa a ver um com o outro. Você vai perceber que ali tem um ideário que você diz, peraí, se parece muito isso aqui. Só que um veste verde e amarelo e o outro veste vermelho. E pelo incrível que pareça, o segundo livro que me abriu os olhos foi esse livro aqui que a direita tanto usa. O bolsonarismo usa esse livro aqui, até porque a esquerda crápula chamava esse cara de o guru do Bolsonaro, e não era. O Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Quando eu comecei a ler esse livro, de novo, fui procurando artigos científicos, porque por mais que a Universidade Brasileira diga que o Olavo não tem uma relevância, ele tem uma relevância sim, tá? E eu tenho muita coisa contra o Olavo de Carvalho, mas muita coisa dele tem dado científico, então vale a pena buscar. Eu comecei a ver uma coisa que existe no bolsonarismo os idiotas úteis, que ele tanto fala aqui, e os iluminados. Página 274, você tem esse livro. Os iluminados. Então, nós temos aqui, nesse livro aqui, ó, quando eu comecei a ver o idiota de esquerda, o idiota útil, que ele tanto fala aqui, no comunismo, como é que é usado esse pessoal, eu comecei a dizer, opa, isso tem uma similaridade muito grande com o movimento no qual eu estou inserido. Isso tem a ver com a inflamação muito grande do movimento sob o qual eu faço parte. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais na visão nacionalista. Aí a visão nacionalista passa no Enéas Carneiro, tal. Por isso que há uma confusão do bolsonarismo que ele se parece muito com a ideia do Enéas. Se parece não, eles são a mesma ideia de Enéas Carneiro, que era, por sinal, um intelectual, e dos bons, tá? Dos bons. Dr. Enéas Carneiro era um dos maiores cardiologistas do Brasil. O cara era top de linha, tá? E uma mente brilhante, muito diferente do próprio Bolsonaro. Bolsonaro é uma mente tão patética quanto o Lula, tão imbecil quanto a Dilma, tá? Você vê que Lula, Dilma e Bolsonaro é bravata, é pro povão, tal, é aquele negócio. Porque eles sabem que eles criaram os idiotas úteis dele. Que fica repetindo bravatas. Você vê uma coisa, olha o órgão de imprensa bolsonarista e olha o órgão de imprensa lulista. Que você vai ver que os dois bebem no mesmo lixo. Bebem da mesma coisa. Ah, quem te falou isso foi o esquerdalha, diz assim. Quem te falou isso, você viu isso num jornal de direita. Claro que eles vão dizer isso. Aí o outro diz, ah, você viu isso no jornal de esquerda? Claro que ele vai dizer isso. Ou seja, diz um certo conservador, acho que ele era, que o cara disse assim que em uma guerra, eu acho que foi o Winston Churchill que disse isso, que na guerra a primeira que morre é a verdade. A primeira que morre é a verdade. Porque temos narrativas e não a verdade mais. O bolsonarismo e o lulismo, eles vivem de narrativas e não de fatos. E não de fatos. Tá?
E dentro disso tudo, eu ainda continuei lendo, porque há no bolsonarismo um espírito... Não, eu vou falar desse espírito daqui a pouco, mas vamos ver aqui. Um outro livro que eu li foi esse aqui, também de Vladimir Tismanian. De novo, eu estou lendo para pesquisar o meu livro sobre sob o céu da Babilônia. E, de novo, nesse livro aqui, o Vladimir Tismanian, ele vai falar o diabo na história, que ele vai falar aqui sobre comunismo, fascismo e algumas lições do século XX. Gente, se você olhar os chamados ditadores do século XX, nós tínhamos ditadura ali de direita, de esquerda, de tudo, mas o espírito nacionalista era o mesmo. Então, para lhe falar a verdade, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu vi que tanto de um lado quanto do outro, não se mudava muito o espírito. O espírito nacionalista do Bigodinho, eles tinham o mesmo ideário do Stalin. Se você olhar a olho... Mas tem que estar desapaixonado para olhar isso. Se você olhar desapaixonado para isso, você vai chegar à conclusão de que os ideários lulistas é o mesmo bolsonarista. A coisa é a mesma. Até porque, até ontem, quem votava no Lula hoje está votando no Bolsonaro. O espírito revolucionário está ali. O espírito de não aceitar o outro está ali. O espírito de raça pura no bolsonarismo e no lulismo está implícito nos dois. Só não faz essa leitura quem é, de fato, um jumento. Tem que ser muito idiota para não fazer uma leitura dessa. Tem que ter excremento na cabeça para não ver o que é isso que está acontecendo. Ora, se a raça pura é a minha, o outro diz, não, a raça mais pura é a minha. Ao ponto de um imbecil, porque um pastor que faz isso é um idiota, é um imbecil. De ser tão extremado de direita que confundiu o evangelho com política. E disse para os seus membros, não para os membros de seus canais e de suas redes sociais, se você for de esquerda, você é do mal, saia das minhas redes sociais. Se você me vê na rua, não vá lá. Se você me vê na rua, mude de calçada. Eu não quero conversar com você, eu não quero ter contato com gente de esquerda. Nós já vimos esse discurso na história. Eu já vi esse discurso na história. E ele não foi legal. Nem direita, nem esquerda. Aqui ninguém está lutando por democracia, não. Parece-me que todo mundo está lutando para os seus próprios ditadores assumirem. Você vê que não tem ideia de crença nisso. O Bolsonaro vou colocar um ministro do Supremo Tribunal extremamente evangélico. Ele colocou o Cássio Nunes, a pedido de Gilmar Mendes. A direita falou alguma coisa? Não, ficou quieta. Aí depois ele colocou um super crente lá, que é o ministro Mendonça. Olha aí sobre linguagem neutra. Dá uma olhada no voto do Mendonça, o que é que ele votou. Olha lá. Tu viu a direita falar alguma coisa? Não, ficou quieto. Por quê? Porque foi o Deus deles que colocou ele lá. Agora o mesmo cachaceiro, o outro cachaceiro quer colocar lá um ministro, que é um advogado, que foi advogado da Dilma, que é o Messias, como ministro do Supremo Tribunal, que é um crente. O camarada é da Igreja Batista.
Me parece. É um crente. Mas por que a direita não quer? Por que senadores de direita, tudo, tal, estão fazendo o maior escarcéu para o Messias não ser ministro? Porque é indicado do Lula. Foi advogado de Dilma, tal, e assim por diante. Ora, entenda, olha o aceno do Lula para os evangélicos. Agora há pouco ele reconheceu a música gospel como sendo patrimônio nacional, a música gospel. No tempo desse governo do Lula, é o tempo que mais está se fazendo show gospel com dinheiro público. Você acha que Lula vai perseguir igreja, rapaz? É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Eles fazem uns eventos, eu estou tentando lembrar o nome do evento de direita, se você souber, coloca aqui. Eles fazem um evento de direita, mundial, tal, não sei o quê, e aí eles estavam fazendo um movimento conservador, tal, não sei o quê, e aí estava o Milei aqui, outro tempo para trás aí, aqui no Brasil, o Milei dando palestra. Eu falei, os organizadores desses eventos são o quê, imbecil? Porque Milei não é um conservador, Milei é um liberal. E aí teve um outro livro que eu li, e esse daí vai direto nos Estados Unidos, porque há uma ideia de que os Estados Unidos é como que se diz, anti-ditadura, anti-isso, anti-aquilo. Eu vou pedir para você, desapaixonado, tá? Esse cara me parece que ele é anti-americano, eu não sei muito bem, eu acho que ele é de esquerda, que é o Luiz Alberto Muniz Bandeira. Cara, esse livro é muito legal. Esse livro tem documento demais, A Desordem Mundial. O espectro da total dominação. Esse livro, ele é fantástico. Ele é muito anti-americano mesmo. Eu queria um livro assim para ler, que não falasse o que a turma toda está falando. Eu queria um contraponto e achei um contraponto nesse cara aqui. Bom. Bom demais. A Desordem Mundial. Aqui ele prova, porque tem documentos no livro, e muito documento. Aqui ele faz uma análise com provas de que os Estados Unidos, eles não têm amor à democracia de ninguém, eles têm amor à democracia deles. E, por sinal, eles alternam o poder entre dois partidos. Já começou bem essa democracia, né? É dois partidos que assumem. Nunca tem um terceiro partido. Já observou nos Estados Unidos? A campanha é muito cara, somente os ricaços podem fazer. Gente, quem ganha a eleição nos Estados Unidos é só gente de Trump para cima. Os caras são magnata de petróleo, é o bicho da goiaba. Desde quando o pobre acha que, eu estou muito bem representado nisso? Ok, dá uma olhada nisso aqui. Esse cara, ele mostra em documentos fartos, que os Estados Unidos, ele apenas tira uma ditadura do lugar e coloca a que ele quer. Se temos amor à democracia assim, por que fazemos negócios com países que exterminam cristão, como é o caso de China? Como é que faz isso? Lembre-se que quando a Rússia fechou as torneiras do petróleo lá, havia um embargo na Venezuela que foi retirado provisoriamente, e isso deu fôlego ao Maduro, que o Joe Biden comprou o petróleo da Venezuela. Você pode dizer, mas o Trump não fazia isso. O Trump fez acordo, cara, agora há pouco, com a Arábia Saudita. Tu quer um país que mate mais cristão do que aquele lugar? País totalmente antidemocrático, totalmente valores de mulher lá no chão. O país é opressor de todos os modos. E o Trump fez um acordo militar com a Arábia Saudita. Mas vocês não viram problema nisso aqui no Brasil.
Vocês só viram um problema nisso, no Trump, quando ele fez acordo com o Lula. Olha, para a cristandade aqui do Brasil, gente, matar crente de outro lugar e o cara fizer acordo com esse tipo de país, tudo bem. O que não pode mexer é no Deus deles, é no Bolsonaro. Aí ele entregou o Bolsonaro para as cobras e não sei o quê. Ele é um mau caráter, ele é isso. Olha! E ele não era mau caráter antes, não? Quando eu vi a lealdade cega do povo a um louco, a um Napoleão de hospício, que é o Bolsonaro, eu disse, agora está na hora de eu sair disso. Fiquei pouco tempo lá, eu digo a vocês. Na primeira eleição do Bolsonaro eu ensaiei e voltei. Não votei nele. Na segunda, com medo do Lula voltar ao poder, e voltou, eu votei no Bolsonaro e fiz até uma certa campanha para ele, mas ali no meio dessa campanha eu falei, não faz sentido. Qual o sentido de um povo que quer democracia ir para a porta de quartel pedir intervenção militar? Qual o sentido disso? Como é que faz sentido isso aqui? Como é que explica isso em um mundo civilizado? Tinha lá gente com a placa numa coisa, eu autorizo, invadam, tome. Igual agora há pouco, teve gente com placas lá, idiotas funcionais. Lê o livro, ó. Idiotas funcionais, tá? Com a placa lá assim, Trump, eu autorizo, invada o Brasil, tal, não sei o que, nos salve Trump, não sei o que lá mais. Veja, por que o bolsonarismo é uma seita? Vamos buscar umas características de uma seita. Uma seita é uma característica de uma religião. Se refere a um grupo religioso minoritário que se desvia de uma denominação estabelecida, de coisas maiores. E muitas vezes esses grupos, eles enfatizam crenças ou práticas específicas, como a adesão rígida aos seus preceitos. Eles têm preceitos que não são bíblicos e eles são fiéis a esses preceitos deles. Isso caracteriza com a seita. Preceitos rígidos demais. Firmes demais. Então vamos ver. Sempre uma seita, ela tem um líder carismático para andar em volta dele, para viver em volta dele. E isso torna nesse líder carismático uma lealdade inquestionável. Nesse primeiro ponto aqui, perceba, o Bolsonaro dentro dessa seita, ele é inquestionável. Os crentes não seguem o que Jesus fala, os crentes que estão envolvidos nessa diabrura aqui, eles não seguem o que a Bíblia diz, eles seguem o que o mito diz. É o que o Bolsonaro diz. E vale tudo para seguir o que o mito está dizendo. Em uma seita, os seguidores devem seguir o líder e não poder dar opinião ou questionar a autoridade. Nós temos hoje, gente, pessoas que têm nesse contexto, pessoas que têm uma lealdade extrema ao Jair Bolsonaro. Uma lealdade extremada no Jair Bolsonaro. Essa é a grande realidade, você gostando ou não.
E você quer ver o que, se esse vídeo der views alguma hora, os tipos de comentário que vai ter aqui. Porque há uma confusão, veja, de novo, Vladimir, esse cara não tem nada a ver com esquerda, tá? Ele é anticomunista, igual eu sou. Vladimir Tismaniano, de novo, vou dizer a vocês, o que ele diz aqui é que no comunismo há um ideário de que eles são os salvadores do mundo. Eles são os messias do mundo. No bolsonarismo, idem. Por isso que você vai ver aqui gente me chamando de traidor, gente dizendo nós estamos lutando pela sua liberdade, nós estamos lutando para que você seja livre. É a mesma coisa do comunismo. É a mesma coisa. Vamos lá. Uma outra coisa que os estudiosos acharam. Isolamento e visão do mundo dicotômica. Eles têm uma visão de isolamento de mundo dicotômica. Eles e nós. Você não pode ter um meio termo. É o chamado polarização. Grupos com características sectárias. O bolsonarismo e o lulismo são sectários ao máximo. Veja, o que divide o bolsonarista hoje do outro não é o pecado dele, é o partido político. Você quer ver uma coisa? O pessoal da direita, eles criticam o homossexualismo da esquerda, mas não criticam o da direita, a homossexualidade, me perdoe. Eles não criticam os homos de direita, eles criticam os homos de esquerda. A comunidade LGBT vou falar assim que fica melhor, para não ofender ninguém, a comunidade LGBT, eu falei aqui, homossexualismo, tá? E não se fala mais isso, vocês me desculpem pela palavra, mas a questão LGBT da esquerda, elas criticam os LGBT de direita. E os LGBT de direita criticam o de esquerda. Os crentes no meio disso, eles não acham pecado nenhum se o cara for LGBT de direita. A maioria dos camaradas que tem pecado na direita não são confrontados porque eles têm o mesmo espectro político. Eu encontrei isso lá dentro. Então, quem divide hoje a cristandade não é mais o pecado e a remissão de pecados. É o partido político. Eu citei os LGBT aqui, gente, porque isto é emblemático para a igreja. Tá? Isso é emblemático para a igreja. Tal, aquele negócio todo ali de ser LGBTs e tal, não sei o quê. Mas os LGBTs que se declaram de direita, eles não sofrem, eles não têm ali um imaginário dos crentes os criticando, mas se for de esquerda, tem. Essa aqui é onde mora a questão. E pastor nenhum vai ter coragem de vir aqui e dizer isso a você. E eu estou tendo, e não sei o que isso vai me custar. Essa é a realidade. É o partido político que divide a cristandade hoje, e não mais o pecado. Você pode trair a sua esposa, você é de direita? Ok, então você pode trair.
Você é assim, tal, não sei o quê, ok, tudo bem. Ao ponto de, olha o tamanho da hipocrisia disso aqui, desse isolamento de visão do mundo dicotômica. É nós e eles. Não é mais o pecado que nos separa. É o partido político, é o espectro político que nos separa. E não é nem o espectro político, é que tipo de líder, que tipo de bezerro de ouro você tem. Se é Lula de um lado ou se é o Bolsonaro do outro. É essa cristandade patética do Brasil hoje. Nós somos a favor das morais dos bons costumes. Não, vocês estão cegos, vocês estão atrás de dois bezerros de ouro, Lula e Bolsonaro. E agora o Bolsonaro ainda deu o cetro agora para o filho dele, aí é que lascou tudo. Você vê que a coisa é tão sectária que o cara não quer soltar o cetro de poder que ele tem na cabeça desses idiotas que ele consegue manipular, ele não consegue soltar o cetro de poder, do mesmo jeito do Lula, não conseguiu soltar ainda. Gente, é só eu que estou vendo essa similaridade com as coisas aqui? Nós estamos debaixo de um guarda-chuva, guardados não é mais pela escritura, é pelo que um idiota, igual um Bolsonaro e Lula, está dizendo para a igreja seguir. Nós não deveríamos estar preocupados com direita e esquerda, deveríamos estar preocupados com o nosso pecado. Veja, aqui há o ideário do comunista de que o Estado é Deus. Nesse bolsonarismo também o Estado é Deus. Um isolamento de mundo. O povo bom versus a elite má, ou os inimigos. Isso promove também um isolamento de fontes de informação externas do grupo, ou seja, nenhum dos dois grupos escutam informações mais, eles escutam narrativas. Eu e a Fernanda estavam tomando café aqui agora há pouco, tinha aí um idiota falando que, olha, foi tudo descoberto. Agora mesmo com esse negócio que o Trump traiu o movimento, Trump é um vendedor, rapaz. Trump vai pensar num pirão dele. Se a farinha for pouco, o resto que se exploda. Aí tinha lá um idiota dizendo assim, olha, tudo revelado. Lula vendeu o Brasil, porque eles não querem reconhecer que o Trump deu um tapa neles. Está tudo revelado, tudo foi dito. Trump fez um acordo de comprar metade do Brasil, tal, esse negócio todo. Aí o outro coloca lá, Eduardo Bolsonaro foi cassado. Veja, eu estou dizendo aqui toda hora, com a cassação do Eduardo Bolsonaro ontem, esses caras vão estourar aqui no Brasil, tá? Deportado. Marca o que eu estou dizendo a vocês. Pode marcar isso aí. Estão achando que não? Vê lá. Esse pessoal já estava de barba de molho, já estava vazado dali faz tempo. Isso promove um ambiente de isolamento de fontes. Você sabe quem criou essas fontes paralelas? Quem criou a imprensa que nós temos hoje, paralela, uma imprensa mais estatal, uma imprensa que dê a notícia aqui, a imprensa polarizada, não é polarizada, meu Deus, a imprensa que eles chamam democrática, ou seja, qualquer pessoa pode ter uma radinha. No tempo de Dilma Rousseff e do Lula, foi o tempo em que tivemos mais rádios, chamava-se rádio comunitária na época, onde abriu-se mais concessões de rádio comunitária em municípios. Michel Temer veio e derrubou aquilo. Por quê? Porque a notícia passou a estar dando por questões de bairros e de município. Isso foi uma imitação, só é estudar um pouquinho, viu? Porque nesse lado aí, olha, bolsonarista e lulista é a mesma coisa, não lê patativa disso. Se você puxar direitinho pela leitura e for ler um pouquinho só, o livro, eu estou tentando lembrar o nome do livro, qual é que é aqui, Os Deuses da Revolução. Os Deuses da Revolução. Se você for ler esse livro, você vai ver
que ali o autor está dizendo, estou tentando lembrar o nome do autor aqui, tá? Christopher Dawes, é isso mesmo, Christopher, não o Dawson do ateu, Christopher Dawes, é isso mesmo. Lá o Christopher Dawes, ele vai falar, ele vai comunicar que houve uma criação de uma imprensa de qualquer pessoa poder escrever qualquer negócio contra o rei. E aí as notícias iam chegando no lugar, ninguém sabia de onde alguém tirou aquilo, mas vamos lá, é notícia. É a mesma coisa do bolsonarismo e do lulismo. O cara vem aqui, aí coloca na thumb do vídeo dele, o dossiê foi revelado. Tudo revelado sobre isso. Tal. Aí você vai ver de onde o cara tirou. Fonte. Tirei do meu vizinho aqui do lado conversando. Aí você vai ver, o cara até cita um outro jornal. Aí você vai buscar a fonte do outro jornal, o outro jornal também não tem. Porque é esse tipo de notícia que está dando. A imprensa perdeu a isenção. Isso não é bom. Nós temos hoje repórteres de direita e de esquerda. E o cara que quer somente se informar, ele não existe mais. Porque nós temos duas bolhas, eles e nós. Nós e eles. Então, tanto o bolsonarismo quanto o lulismo usam das mesmas técnicas de desinformação. E aí há um outro livro também, espera que eu vou pegar eles para vocês aqui, espera só um pouquinho aí que eu vou pegar ele para vocês. Olha bem, esse livro aqui, ó, são 2 livros, tá? De novo, são livros de gente de direita, tá? Um deles é esse livro aqui, que é até interessante, que eu li, que é Inteligência, Corrupção da Inteligência, do Flávio Gordon. Nesse livro aqui você vai ver como é que há um processo de corrupção da inteligência que a esquerda fez e que a direita se apoderou. Que a direita não, o bolsonarismo se apoderou disso. Tá? E um outro aqui, cara, esse livro aqui, ele é sensacional. Quando você for ler esse livro, coloca o seu espectro bolsonarista dentro desse livro, você vai ver que você vai cair. Desinformação. Ex-chefe de espionagem revela estratégias secretas para solapar a liberdade, atacar a religião e promover o terrorismo. Esse livro aqui é editora Vide. Quando eu fui ler, coloquei o bolsonarismo aqui dentro também, eu me surpreendi. Olha o que ele diz aqui. A beleza da desinformação, página 69, olha só. Na realidade, a desinformação é tão diferente da má informação quanto a noite é diferente do dia. O ato de informar mal é uma ferramenta oficial do governo reconhecível enquanto tal desinformar, isto é, desinformatia. É uma ferramenta secreta de inteligência com a finalidade de outorgar uma chancela ocidental, não governamental, a mentiras do governo. E aqui ele vai citando isso aqui, vai fazendo uma citação aqui. Quando eu fui lendo esse livro e fui colocando também o comunismo aqui dentro, porque o livro vai tratar da União Soviética ainda, eu fui vendo que o bolsonarismo é a mesma técnica. É a mesma coisa. E eu disse, uai, eu estou na esquerda sem saber, uai. E aí é o que tá, gente. Comportamento, primeiro, olha só, lealdade inquestionável ao líder. Isso o bolsonarismo tem. Segundo, isolamento e visão do mundo dicotômica. Isso o bolsonarismo tem. Nós somos os bons e eles os maus. Não importa o tipo de pecado que você cometa, desde que você seja de direita. Você pode trair sua mulher, você pode ser um mau pai, você pode ser um mau filho, você pode ser um mau cidadão, desde que você seja de direita, você é bom. Você entendeu? Você é bom.
Pode ser tudo aqui, desde que seja de direita. Você entendeu? Aí dá. Cantor, mundano, que larga a mulher, é isso, aquilo, outro, tal. É de direita? É. Então, é crente, é salvo. Está conosco. Você vê que a dicotomia é tanta que quando alguém tenta dissoar, ser uma voz dissonante deles, eles classificam o cara rápido como do diabo. Quer ver uma coisa simples agora há pouco? O Malafaia. Cara, não tem um cara que foi mais leal ao Bolsonaro do que o Malafaia. Malafaia colocou a liberdade dele em risco por causa do Bolsonaro. O Bolsonaro traiu o Malafaia. Porque em off devem ter tido outras conversas e não essa que está saindo aí. O Bolsonaro está aí, fulo da vida com ele. Mas os bolsonaristas não estão nem tentando entender o que o Malafaia está falando. E está com 4 pedras na mão, metendo num cara, dizendo que o cara é o traidor do negócio. Porque ele não quer apoiar o Flávio Bolsonaro e queria apoiar o Tarcísio. Sendo que os argumentos do Malafaia é o mesmo argumento que eu tenho, que eu acho que o Flávio Bolsonaro é o cabo eleitoral do Lula, porque vai entregar o poder ao Lula de mão beijada isso. Ele não tem capilaridade, ele não tem corpo político, ele não tem nada disso a nível Brasil para ganhar uma eleição. E a turma está achando que vai ganhar, porque eles colocaram na profecia que vai. E agora, pronto, agora com a entrada do Marçal, aí a coisa só melhorou na cabeça deles. Vê como isso é religião, ó. Vê como é. Ontem o Marçal estava criticando o Bolsonaro, porque o Marçal era candidato a prefeito em São Paulo. E o Nunes era o apoiado do Bolsonaro. Os bolsonaristas do Brasil inteiro estavam, ó, pau no Marçal. Vejam como isso aqui é uma seita. Vocês não têm princípio, nem político e nem cristão. Vocês têm um princípio cego de seguir um doido, igual o Bolsonaro. O Marçal agora declarou apoio, porque é outro maluco, declarou apoio ao Flávio Bolsonaro. Adivinha agora quem é o herói da direita? O herói da direita agora é o Marçal, que apoiou o Flávio. E o inimigo da direita agora é o Malafaia, que fazia manifestação até ontem, pagando com dinheiro dele, em favor do Bolsonaro. Isto não é política, gente. Isso é loucura que vocês estão vivendo. É uma lealdade inquestionável. E sim, vocês são idólatras. Vocês não são crentes. Vocês são idólatras. Estão indo para o inferno igualzinho a turma da esquerda está indo. Porque Bolsonaro já tomou o lugar de Cristo no coração de vocês, ó, há tempo. Aliás, vocês nunca tiveram Cristo no coração. Vocês têm um patético, um Deus patético que é Bolsonaro. Um ameba. Este é o Deus de vocês. E quem tentar dizer ao contrário, igual eu estou dizendo, é cancelado. Perde escrito, perde isso, perde agenda, porque não se prega mais em igreja desse camarada, difamação vem com força, não é convidado mais para palestra, não é convidado mais para canto nenhum. Eu não vou ver uma diabrura dessa, um satanás desse entrando dentro da igreja e vou ficar calado, eu seria um covarde. Você que é pastor, meu irmão, comece a observar isso dentro da sua igreja. Você não tem membro leal a Cristo, você não é leal a Cristo, você é leal a um partido político, então você é tão comunista quanto os comunistas de vermelho. E aí vai os comportamentos, o comportamento de um sectário que os estudiosos encontraram, é que o comportamento é o comportamento kamikaze. Vocês lembram a seita do Jim Jones, nos Estados Unidos? O cara levou todo mundo para um rancho tal, e estava fazendo uma seita, tal e coisa e tal. O Jim Jones disse que todo mundo ia atacar ele, aquele negócio todo, e fez todo mundo junto com ele tomar veneno, e morreu. Há um comportamento kamikaze aqui. Você vê como tem um comportamento kamikaze? Olha o 8 de janeiro. As pessoas não estão presas e antes de você vir falar borracha aqui,
Tem vídeo meu aqui defendendo e pedindo aos pastores da nossa cidade para fazer um movimento, e nós iríamos fazer, mas o alvo em questão já está em casa, sobre para a gente fazer um vídeo para pedir para que houvesse para que coloque essas pessoas em mais comorbidade em casa, pelo menos com tornozeleira eletrônica. Há esse pedido. Entretanto, irmãos, quem esteve lá não estava lá atrás de Jesus, não. As pessoas não foram para aquela quebradeira em nome de Deus, não. Aquilo foi um comportamento kamikaze em nome de um homem, em nome de uma política, em nome de um ideário, em nome de entre nós e eles, em nome de que se a gente não estiver no poder, esse país não vai para frente, esse país não anda, esse país não vai. Olha, se a gente não tiver aqui, o país não vai para frente, o gás vai aumentar, a coisa vai desandar, e a profecia era que o Brasil ia fechar as portas em 2000, quando o Lula ganhou e não fechou, continuou, aí os ovos aumentaram, e olha aí agora estamos perdidos, e depois baixou de novo e ninguém falou nada. Ovo chegou a R$32, tal, e eu compro aqui bandeja de ovo a R$16,50. E agora? E o café foi para as alturas e chegou a R$40 e agora eu compro café a R$29,90. Alguém está noticiando isso? Não está. E o gás não sei o que lá mais, e o gás é 110 e tem até de R$90 por aí. Ao menos aqui em Lafayette tem. Não sei no resto do Brasil, estou falando pelo município que eu vivo. Você pode questionar que o gás é isso, é aquilo outro, que queima em panela e tal, mas tem. Tem. Então vamos com calma. Vamos com calma. Há uma torcida para que dê errado as coisas. Para que a economia não ande, para que a coisa não vá. Ao ponto do camarada ir para fora do Brasil, tem ali seus conchavos para tentar destruir com a própria economia do país dele, que elegeu ele deputado, e essa turma bateu palma para ele. A coisa é tão séria, irmãos, que os caras, esses novos que alçaram da internet para ser político, os bichos tão manejaram, viram que tem muito idiota útil nesse negócio, e manejaram, olha, nós estamos numa ditadura, estamos nisso, aquilo, outro. Sim, há uma repressão nas redes sociais, isso é inquestionável, mas se você olhar nos Estados Unidos também está. Uma outra coisa, uma ditadura no Brasil que o cara está na internet chamando o ditador de ditador. Como é que é isso? Quantos vídeos tem aqui, ao menos no YouTube, dizendo que o Alexandre de Moraes é ditador? E não foram derrubados. Quantos vídeos tem aí esculhambando o Lula? Eu, nesse canal aqui mesmo, tem aí, ó, as picanhas imaginárias do Lula. Busca aí, tentar deixar o encarte dele por aqui em algum lugar para você ver. Tá aí, ou então no finzinho da tela desse vídeo aqui. Tá aí, dizendo que o Lula, as picanhas imaginárias do Lula, tal, não sei o que, não sei o que lá mais. Tem aí oh meu Deus, eu esqueci um cordel que eu fiz, coisa de pernambucano mesmo, né? Fazer cordel, tem um cordelzinho que eu fiz aí, como perdeu o Mané, vai ver a Copa, tal, a frase do Barroso. Ninguém nunca tirou ele do ar aqui. Então calma. Calma. Vocês não queriam democracia. Vocês querem o líder de vocês. E se ele tivesse de dar um golpe num país, vocês bateriam palma. Então ninguém aqui quer democracia. Tanto um lado quanto o outro quer o dele no poder.
Essa é a dura realidade que vocês não querem enfrentar. Nós tivemos gente, rapaz, aí, numa BR, botaram um pneu no meio e um monte de gente ajoelhada do lado rezando com um pneu. Estão de brincadeira, né não? E vocês querem chamar isso aqui de movimento sério que vai salvar a democracia do Brasil com isso? Veja, em uma seita se cria um inimigo para atacar. A esquerda criou uma direita que não existia na época, que era o PSDB, e atacava lá, que era tudo esquerda. Agora o PSDB saiu de cena e continua o bolsonarismo. O bolsonarismo é o PSDB antigamente. Só que mais radical, mais falador, mais de rede social, tal, um pouco mais idiota. Porque o PSDB antigamente não era isso. Mas ele ocupou o vácuo ali que deixou. Então, para a gente acabando aqui, para esse vídeo não ficar muito grande, nós temos aqui o tipo de figura carismática. O Bolsonaro, ele se enquadra no que o Max Weber, que é o sociólogo mais atenuado ali, um antagonista ali do Max, mas vai beber tudo no mesmo canto ali depois. Mas ele faz uma citação boa de que descreve a dominação carismática como sendo a melhor de todas. Por isso que o Bigodinho teve a reação dos alemães antigamente a favor dele. Porque ele era carismático, ele tinha um discurso na ponta da língua, era um nacionalista, era aquilo tudo e tal. Fidel a mesma coisa. O fascismo na Itália, a mesma coisa. Espanha, quando teve, a mesma coisa. E aí você pode seguir o rumo disso aqui que a gente vai falando. Não muda, gente. E aí nós vamos vendo o uso de estratégia de elementos discursivos. Que o movimento vai se apropriando de narrativas que apelam para as demandas conservadoras, quando na verdade ele não é conservador em si. Se vocês entenderem o que é um conservadorismo, vocês vão ver que o conservadorismo, sim, ele é um movimento que nasce ali com o Edmund Burke, que não tem nada a ver com isso aqui que vocês estão defendendo. Leiam o livro do Edmund Burke sobre reflexões da Revolução Francesa. E vocês vão ver o que eu estou falando. O bolsonarismo é um gnosticismo. É uma gnose. É algo meio complicado. E aí tem um moralismo e um patriotismo que se mistura com um discurso religioso, que tem a ver com militarismo, tem a ver com muita coisa ali engembrada naquilo, e que a gente vai buscando aqui um diagnóstico mais sociológico para aquele negócio, e só dá para entender que é uma seita política. E não outra coisa. Quando eu fui estudando isso tudo dentro do campo da filosofia, eu fui entendendo que o bolsonarismo ele é mais um positivismo filosófico do que qualquer outra coisa. Assim como o marxismo é um positivismo filosófico.
Por isso que para o marxista a psicologia faz sentido. Para o comunista, para o bolsonarista, ela faz sentido do mesmo jeito. Para o bolsonarista, as ideias feministas não fazem sentido, mas quando é a feminista do lado de lá, quando é a feminista do lado de cá, dá certo. Entende? Então, não tem muita diferença aqui de um para o outro. Só basta ler. Basta ler e entender. E aí vem a atuação em redes sociais, e aí, gente, aí é complicado. Porque se você buscar atuação nas redes sociais, de um lado e do outro, é tão pífio quanto o outro. É pífio. É pueril. É informação sendo dada a nível de, como se fosse notícia. Olha, agora acabou tudo. Eu vi aí esses dias aí. Alexandre de Moraes vai ser preso. Alexandre de Moraes, isso, aquilo, outro. E aí, esse cara que coloca assim, foi tudo descoberto sobre Alexandre de Moraes. Aí ele vai lá falar um monte de pataguada sobre o ministro. E ele está falando na internet dizendo, mas nós estamos vivendo a ditadura. Vai para a China e tenta falar isso lá. Para tu ver o que é que acontece. Criamos um imaginário. Vão fechar as igrejas, não precisa. A igreja é uma Gomer. Lula consegue afagar ela e o Bolsonaro também. Bolsonaro é tão perigoso para a igreja quanto o Lula. Porque os dois servem o mesmo diabo. Servem as mesmas coisas. O mesmo pragmatismo de um é o do outro. Se você faz parte da seita lulista, parabéns para você. Mas se você é um bolsonarista, você é tão lulista quanto o outro. Só muda que o seu fala ok e o outro fala companheiro. Só muda isso. Infelizmente é isso. Eu mostrei dados a vocês. E esse populismo misturado com religião, vá ver o que aconteceu na União Soviética. Porque quando o comunismo chega ao poder, ele tem o aval das igrejas. Mas quando esse cara chegou ao poder também, ele teve o aval das igrejas. Historicamente, nós não aprendemos que não deveríamos nos envolver com isso. Nosso reino não é desse mundo. Não importa quem senta na cadeira de César. Se ele senta na cadeira de César, que é o Estado, ele tem o espírito de César. E quando o espírito que o colocou ali, porque não foi o de Deus, cobrar a ele a razão do porquê ele está ali, saiba disso. Ele vai dar as razões de o porquê ele está ali. O Bolsonaro é tão populista quanto o Lula. O Bolsonaro é tão idiota quanto o Lula. O Lula bebe cachaça, Bolsonaro come pastel com caldo de cana no meio da rua. Qual a diferença desses dois? Isso se chama populismo político. Eu lembro quando estava nas portas dos quartéis, eu fui lá filmar, um monte de velhinha, eu autorizo, intervenho, tal, e rezando a coisa ali, era em torno do líder, e o líder, os Estados Unidos largou todo mundo aqui. Ele tem uma estratégia, ele tem uma carta na manga, ele tem uma bala de prata, e agora vai ser tal e coisa e tal, e foi todo mundo preso. Inclusive o mito. Ah, mas ele foi preso injustamente e não sei o que lá e mais tal. Um dia eu venho aqui discutir com você se houve ou não golpe no Brasil. Um dia desse eu venho aqui discutir isso com você. Se houve ou não golpe no Brasil. Meus irmãos, um conselho que eu dou a vocês.
Saiam dessa seita o mais rápido que você puder. Porque você não está agradando a Deus. Você só está sendo usado e manipulado. Não é o pecado quem nos divide mais. Antigamente as igrejas tratavam ímpio como ímpio, se ele fosse de esquerda ou de direita, mas agora não. Agora o ímpio é tratado se ele for de esquerda. Se ele for de direita, ele pode cometer os mesmos pecados que a esquerda comete. Mas, poxa, pastor Daniel, ele é de direita, né? Ele é um conservador. Como ele é um conservador? Viram que vocês não sabem o que é ser um conservador? Somente nesse país existe isso. Eu nunca vi uma coisa dessa. Aí eles dizem, somos contra a ideologia de gênero na escola. Vocês já pararam para pensar que os filhos de vocês estudam evolucionismo na escola? E o evolucionismo foi uma prática marxista colocada dentro das escolas para poder fazer contraponto ao cristianismo e criar um monte de ateu. E os filhos de vocês, a maioria são ateus. Então nós temos problemas sérios para resolver, gente, aqui. De novo, a questão é tão hipócrita que as questões que eles mais batem aí, que é a questão aborto, LGBT, esse negócio todo, é tão hipócrita isso, que você vê que eles dividiram tanto isso, que o LGBT de direita, ele não é criticado pelos... o crente não vai dizer que ele está em pecado por ser LGBT, mas ele vai dizer que o da esquerda está em pecado por ser LGBT. O crente da esquerda nunca diz que o LGBT de esquerda está em pecado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou citando isso aqui porque é a prática que mais inflama eles. Não é pelo pecado em si. É pelo partido. É pelo partido. Vocês não veem problema num cara que divorciou-se 4 ou 5 vezes. Mas ele é o mito da esquerda, da direita. Mas você vê problema o Lula, que é viúvo, casasse com a Janja. Aí eu não entendi. Aí eu não entendi mesmo. Você não vê problema quando o Bolsonaro fazia culto lá dentro do Congresso Nacional, usando os crentes para isso. Dentro de lá do palácio. Mas você vê problema os índios ou o pessoal de Candomblé ir lá expressarem a fé deles. Eu não estou defendendo o Lula. Nem gosto do estilo de política dele. Mas eu estou falando da sua hipocrisia. Quando é a sua fé, pode. Quando é a do outro, não pode. Sendo que você luta por um Estado laico, mas quer que a sua fé esteja lá. Então não é laico. Não é laico. Você quer um Estado que a sua fé se imponha nele. Nós queremos um Estado laico, mas aí quando o Lula vai lá com o pessoal do Candomblé, tal, esse negócio todo, aí o Lula é criticado. Aí o Lula virou um satanás, tal, não sei o quê. Vocês têm que decidir se o Estado é laico ou não é. Tem que decidir isso. Não, gente. Ninguém aqui está lutando por democracia. Vocês estão lutando simplesmente para os seus estarem no poder. Enquanto eu estou fora disso, eu vejo o pecado da esquerda e da direita como o mesmo pecado. Eu vejo o pecado de fornicação como pecado, se ele é praticado pela esquerda ou se ele é praticado pela direita.
Vocês não deveriam estar preocupados se o comunismo vai invadir o Brasil. Vocês deveriam estar preocupados sobre o seu pecado. Não adianta ter um país de direita e você está indo para o inferno. Veja seu pecado. O que a Bíblia diz que é pecado tanto na esquerda quanto na direita. Mas como você não segue a Bíblia e sim um partido, ao ponto de imbecis úteis dizerem: coloquem quem for de esquerda para fora das suas empresas. Não vai ter ninguém trabalhando para você, não. A maioria da classe trabalhadora é de esquerda, meu filho. Acorda para Jesus aí. Eu só compro de... Outro dia eu ouvi uma hipocrisia disso aqui, ó. Eu só compro no comércio de quem for bolsonarista. Tudo bem, tá. Mas quando alguém vai comprar no seu comércio, você pergunta de que partido ele é, hipócrita. Você pergunta se você votou no Lula ou no Bolsonaro. Eu votei no Lula, então não vou vender a você, não. O dinheiro do cara de esquerda você quer. Agora comprar no comércio dele não pode, não. Não é não? Você vender para a empresa de quem trabalhou, de quem votou no Lula, pode. Agora comprar dele, não. Essa é a hipocrisia de vocês. Não se sustenta a hipocrisia. Não se sustenta em canto nenhum a hipocrisia de vocês. Vocês são tão hipócritas quanto os outros. Essa que é a questão. E, sinceramente, me dá asco de falar com qualquer pessoa que tem esse tipo de pensamento. Porque é um pensamento rasteiro, embusteiro e pueril. Isso não tem cristianismo em você. Você é um louco qualquer. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Meus irmãos, chegou até aqui. Adquire nossos livros para nos ajudar. Eu sei que eu sou duro às vezes nas minhas palavras, tá? Mas nos ajude em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor.